Opa, já estamos no ar, já estamos no ar. Muito boa tarde, boa tarde, boa tarde, pessoal. Me que família, chegamos. A partir da Elefante Beta, a primeira e a maior casa de apostas em Angola, na companhia da melhor parceria do desporto nacional e não só, Angosport Magazine. Desde onde estás a curtir a cena? Comente, partilha e vocês já sabem o tema e o nosso convidado de hoje. Será que terá remontada no jogo do Real Madrid? Será que o Borussia vai conseguir empatar pelo menos o que aconteceu na primeira mão? Temos Liga dos Campeões amanhã e na quarta-feira. Bora deixar aí o seu palpite, deixa aí a sua ideia e nós estamos aqui, vamos avançar com o futebol. O convidado, vocês já sabem, não é um rosto estranho e quando o assunto é futebol, a pessoa ideal para falar de futebol está aqui no nosso painel hoje. Não sou na TPA, não. Não sou na Zimbo, não. Também aqui na Elefante Bet. Felizmente é um cota que quando viu a nossa ligação disse que não há problema. O assunto é desporto e eu estou aqui por Angola. Juntos para o futebol nacional e internacional. Miri, muito boa tarde. Boa tarde, boa tarde também ao nosso querido Luís Cazengue, Luizinho. Seja bem-vindo aqui ao nosso podcast. Obrigado, Gugu. Obrigado também a malta que está lá em casa a ver no virtual. E um grande abraço e agradeço a vossa atenção. Boa, boa. Já ouviram a voz, né? Aquela voz mesmo que era sair na TPA, na TV Zimbo. É do Cota, tá aqui. Na Rádio 5, tá aqui, é do Cota. Hoje o Cota está nos agraciar com a sua presença aqui. Então vamos beber no máximo da experiência do Cota. E tem coisas que vocês, que nós não sabemos. O Cota também aqui vai revelar. Então fiquem aí, partilhem no máximo, entrem para a página da Elefante Bet, comentem, entrem para a página da Angosport Magazine, comentem no máximo, partilhem, identifiquem os amigos e aquela outra questão onde viu nome do nosso convidado envolvido, também traz aqui para ouvir a resposta na primeira pessoa. Luís Cazengue, nosso convidado, muito obrigado pela oportunidade, obrigado por tirar um pouco do seu tempo e atender a casa-mãe das fichas. Luís Cazengue, é um final de semana de muito futebol, quer nacional, quer internacional, e nós aqui também, a empresa, organizamos futebol comunitário, um playoff para apuramento às nossas ligas que a gente tem organizado sempre ao final do ano. E neste quesito, a zona de Cacoaco, Boa Fé, na zona de Cacoaco, Boa Fé, nós estamos lá todos os final de semana a acompanhar o nosso torneio e ontem levamos o nosso embaixador Gilberto para assim premiar o funkeiro da semana. O funkeiro da semana é aquele peladeiro que tem boa de finta e melhor do que ninguém, o velho sabe, porque hoje os melhores que estão lá em cima também saíram nos bairros. Gelson, temos aí o vídeo para a gente partilhar com os nossos seguidores e o nosso convidado ver a chegada do Gilberto ontem no estádio ou no campo da Bermuda, no playoff da Liga dos Campeões das Comunidades, que a empresa sempre organiza no final do ano. Vamos já para a terceira edição, Luís Cazengue. O que aconteceu na primeira edição e na segunda, as pessoas começaram a questionar a Liga dos Campeões das Comunidades, as melhores equipas dos bairros. Correto. Só que o processo de seleção, a organização achou de melhor forma, os melhores de cada bairro. Mas mesmo assim ainda há uns que falam, não, foram aí para Cunha, outras equipas, não sei, não sei. Então agora o que a empresa fez? Playoff. Vamos em Cacoaco, playoff. Se batem aí os melhores, vão para a liga. Sim. Depois de terminar esse playoff, vamos para Maianga. Vai começar próximo mês, no final do próximo mês também, playoff. Se batem, depois clama que acha. Mesma coisa, as melhores equipas das comunidades têm que estar na Liga dos Campeões das Comunidades. Atenção, pessoal, o prêmio máximo já não será de 3 milhões e 500 mil kwanzas. O prêmio máximo vai subir. Porque, só para passar aqui uma ideia, nosso convidado, que é alguém de futebol, e de certeza quem é amante do futebol não deixa de ser amante de futebol comunitário, porque é de lá onde começou. Com certeza. Luís, no vosso tempo, futebol comunitário? Era um espetáculo. Primeiro dizer que agradeço muito o vosso chamamento e dizer que vocês, Elefante Bet, estão a fazer um trabalho extraordinário,
por um lado, dinamizar o futebol, por outro lado, trazer os meninos e dar o sonho aos meninos de rua, que podem jogar, que podem apostar para poderem então promover a sua atividade diária, porque muitos meninos vivem disso, não é? Acreditam nisso e, naturalmente, o futebol ajuda que isso seja um acontecimento normal para a sobrevivência desses jovens. Mas o futebol, há sempre dúvidas, né? Quem é bom, quem não é bom, mas no futebol não engana, quem é bom é bom. Aí, quem tem pezinhos, tem pezinhos. Por isso, independentemente das opiniões credíveis ou não, vocês têm de continuar a fazer o vosso trabalho. Eu sei que vocês são uma empresa séria, com legitimidade, com boas intenções, querem dinamizar. Então, quem tiver pezinhos para jogar, vai jogar para ganhar. Por isso, um dia são uns, mas outro dia são outros. Agora, os craques são mesmo os craques. Eu cresci nos bairros, não é? Eu perdi os meus pais muito cedo. O meu pai e minha mãe morreram, tinha 16 anos, tinha 7 irmãos menores. Fiz do futebol a minha vida. Ou seja, foi por via do futebol que eu consegui ser aquilo que sou, ok? Então eu jogava no Marte Kifangondo, na Rua 1, não é? Nós éramos a melhor equipa do Marte Kifangondo. Eu vim de Dalatando, miúdo, com 8 anos, não jogava no bairro, eu era o mais fraco do bairro, o mais gordinho do bairro, mais pesado, mas fui eu que me virei um profissional. Fui eu que cheguei ao top, fui eu que cheguei ao Petro Luanda com 15 anos. Com 15 anos já joguei na equipa principal do Petro Luanda, com Saavedra, com Abel, com Jesus, com todos os craques. Aos 19 saí para a Europa, não é? O presidente do Benfica veio e me levaram para a Europa. Então, foi no bairro onde eu saí, comecei a jogar no Marte, depois do Marte fui jogar no Hoje ainda, também nos bairros. Havia sempre, aliás, o meu primeiro jogo oficial pelo Petro Juvenis, com 13 anos, eu aleijei-me no bairro, o dedo grande fez uma ferida. No dia seguinte, dia do jogo, disse: não, tenho de jogar. Meti uma bota, apertei a bota, fui e fiz 2 golos. E no clube ninguém sabe. Ninguém se apercebeu. Ou seja, então é nos bairros onde é a essência do futebol. É lá onde a gente tem que apostar e vocês estão de parabéns por apostarem, por darem o mínimo de dignidade das competições. O Gilberto também está de parabéns por ser o vosso embaixador e pela perspectiva que ele tem. Aliás, ele também cresceu no Marte, Kifangondo. Ele e o pai dele, o Bebeto, cresceram no Marte, Kifangondo, também é uma zona de futebol, da Rua 1 até a Rua 20. Todo mundo joga futebol. Então vocês estão de facto de parabéns por essa vossa iniciativa e pelo encorajamento diário que vocês dão a esses jovens. Obrigado, obrigado. Então, se quem falou é alguém que esteve lá nas comunidades, saiu das comunidades para o maior palco do futebol nacional, saiu do maior palco do futebol nacional para o futebol internacional. Não estamos a mentir, eu não disse nada, nem o Bir, ouvimos a voz do nosso cota. É uma biblioteca. É uma biblioteca. Então, temos que preparem só aí as questões, porque nós também queremos aprender com cota. Biri, um final de semana, conforme eu já disse, de muito futebol, mas nós tivemos uma triste notícia, porque a nossa seleção sub-17 falha assim mais uma vez o Mundial. É uma difícil notícia porque tínhamos 2 vias de conseguir esse bendito apuramento. Era primeiramente ser um dos primeiros classificados do nosso grupo, grupo D, para ser mais específico, e depois também havia o playoff, que por sinal dava acesso até o Mundial. Nós sabemos que foram 3 seleções selecionadas para este Mundial e nós não conseguimos passar pelo Egito. Talvez um pouquinho por falta de experiência, talvez porque os jogadores não estão habituados a este tipo de competição, porque nós notamos muitas falhas da seleção dos palanquinhas, conforme carinhosamente nós chamamos, notamos muitas falhas, algo que para competições muito curtas acabam por ter um peso significativo naquilo que são as ambições traçadas. E eu acredito que apesar de não termos conseguido esta qualificação mundial, que era o sonho desses meninos, mas há um processo aqui por consolidar. Eu acredito que há uma base já criada e futuramente, quem sabe, consigamos então frutos positivos para nós. Luís Cazengue, Sim. Uma seleção que está em construção. Tem construção e não devemos parar. Atenção, concordo plenamente com vocês. Pelo facto de não termos ido a esse Mundial, foi um golpe duro para aquele jovem, porque nós temos muitos sonhos. E também aproveito para dizer que é daquela seleção 2019
que eu estive lá, também presenciei, onde saíram Capita, saíram Zito Luvumbo, saiu Beni, saiu Maestro, Saiuzinho, né? Zine, muitos jogadores, o Afonso está agora no Libolo, o Afonso lateral direito, Uhum. enfim, muitos jogadores, Giovanni, guarda-redes, que nós acompanhamos, Cambila. Cambila, o Zino não foi O ao Zine, CAN, o o Zine? Zine não Não, foi ao CAN, O Zine teve no teve no CAN. CAN Teve, porque houve uma comissão que ele não foi por ter sido operado. ok, Sei que ele teve no acho Mundial. que é a Cosafa. Foi por CAN. O Zine. Sim, mas confirma bem. Uhum, Confirma bem. Porque quem foi o meu marcador do campeonato foi o Capita. O Zino não Certo. vai porque o Zino na comissão anterior, depois vamos confirmar, na comissão Exato. anterior, teve um problema cardíaco, vai a Portugal fazer os tratamentos, mas já vai o Mundial e faz o primeiro golo de cabeça. Nosso primeiro golo, a bola sobe, o guarda-redes tenta antecipar e ele antecipa mais forte e faz o golo. Ele já vai ao Mundial. Por acaso, lembro muito bem disso. Então foi a partir daí que nós conseguimos meter esses meninos depois lá fora. Eu fui interveniente, fui eu que meti o Capita no Lille, fui eu que meti o Capita no Lille, fui eu que meti o Show no Lille. Eu trouxe o maior scouter do mundo para Angola, levei-lo no, Calma, vou te cortar levei, agora, meu levei-lo velho. no, Calma. levei-lo no palanca. Essa parte, Olha, velho, essa parte é melhor com calma, deixar, pô. porque sabes Não. como é que os Não, velho. Conversa- Agora começa só já. Começa, por favor. Capita onde? No Lille de França, não é? Prestem Yeah. atenção. Pode Yeah, começar, meu yeah, velho. vamos levar. Então, eu gostaria muito que o sonho desses novos meninos também se traduzisse numa competição FIFA, porque é a partir de lá onde eles conseguem ter visibilidade. A maior montra do futebol. Se bem que eles foram acompanhados nos 2 torneios de desenvolvimento que existiram na Turquia. Na Turquia, Foi lá onde eles foram observados. Depois Lembro então muito bem. foram seguidos. Depois no Mundial foi só já digamos, A gota a d'água. gota d'água, o produto final, a cereja no topo do bolo. Por isso, seria bom que os meninos também pudessem ir, não foram. Agora, nós devemos ter coragem, nós, vocês de comunicação social, vocês fazem comunicação aqui por via da virtual, encorajar os dirigentes para que possamos continuar a seguir esses miúdos, para que eles possam tornar-se grandes jogadores. Houve um percalço, não fomos ao Mundial, como fizeste referência e bem, mas devemos seguir em frente, não é? Não podemos abandonar esses miúdos, porque houve muitas gerações de jogadores bons que foram abandonados. Na minha seleção, cheguei à seleção principal com 19 anos, tinha o Paulão, tinha o Armin, tínhamos muitos. Nós fomos a Zâmbia jogar com uma Zâmbia, com o Carlos Chaboia, com o Charles Mussonda, com 50 mil pessoas na Zâmbia, e nós tínhamos miúdos com 18 anos. Mas na verdade é que ninguém tornou-se futebolista profissional, porque nós chegamos em Angola e ninguém nos deu importância. Então, esses exemplos têm que acabar. Encorajamos esses nossos dirigentes para que possam ajudar esses meninos a continuarem, apesar do percalço, a continuarem a jogar, a lutar para que possam ser jogadores de referência no futuro breve. E é também importante aqui dizer que o processo de continuidade deve ser algo levado a cabo. Sim, claro. Hoje nós estamos a falar apenas da seleção sub-17. Depois de sub-17, o que é que esses meninos vão fazer? Temos que ter uma seleção sub-18, sub-19, sub-20. Temos que ter um processo de sequência. continuidade, exatamente, uma sequência, para que nós possamos escolher fruto desta seleção. Notou-se, eu vou dizer, alguma imaturidade, o que é normal, porque não estão habituados a este ritmo, Este nível. a este nível. Então, mas é muito normal. Eu acredito que é algo muito normal. Mas há coisas também que, vou assim considerar, deixaram muito a desejar. Por exemplo, este processo da seleção de alguns jogadores deixou muito a desejar. E eu acho que houve um jogador que muito foi criticado, é o jogador do Inter, que é o Hugo. O Hugo Luvumbo, apesar de ter se destacado na COSAFA, mas apresentava alguns furos abaixo. Nós perguntamos, nós afinal de contas não temos atacantes na Europa sub-17. Temos um menino que joga pelo Belenense, Sada. É um jogador que pelo menos disse que a nível do distrital lá em Portugal ele está entre os melhores. Perguntamos-nos porque é que ele não fez parte dos jogos da seleção. Tivemos que adaptar o número 10, que é o Dencil, a avançado, e isso para uma seleção é algo assim que deixa assim boquiaberto. Então é importante nós também começarmos a olhar com seriedade para isso, porque quando fazemos coisas deste género, abre-se espaço para certas interpretações, micha ou nepotismo. Não vou dizer aqui micha, mas nepotismo. E é importante então começarmos a olhar com olhos de ver para este tipo de situações. Aproveitando aqui a deixa, vamos pular já para esse capítulo, mas antes falou-se muito, Luizinho, na tua visão, falou-se muito da ausência
Esse menino do Petro, quem é? Pan- Ok, Ilídio. O Ilídio. Ilídio Panda. O Ilídio O que Panda. deve a ausência, Sim. sendo ele idade Claro. para a seleção. Claro, o que aconteceu com o Ilídio é um jogador que também eu sigo, acompanho, acho que ele tem uma capacidade de drible no corredor acima da média, mas no entanto houve um problema na sua ressonância magnética, Uhum. porque, aliás, os jogadores quando chegam a esse nível, eles têm Submetidos. há um escrutínio muito grande, são fechados e um escrutínio para que sejam verificadas as suas idades. Então, nesses escrutínios, há os exames de ressonância Ressonância. magnética no pulso e acusou uma idade acima, um bocadinho acima daquilo que é. Há um grau de viabilidade, de fiabilidade. Exato. Não é tipo um dado adquirido, mas em função do rigor, optou-se em colocar o jogador de parte. Para evitar. Agora, Mas não podemos. deixa-me só cortar aqui, Por favor. Luizinho. Uhum. Este teste foi feito aqui em Angola porque nós sabemos que o teste foi realizado justamente lá em Marrocos, porque os jogadores chegaram, depois de terem chegado, foram submetidos a uma ressonância magnética. Onde é que foi feita essa ressonância? Aqui Não, em Angola? Foi feito cá em Angola. Foi feito Ok. cá em Angola. Foi feito cá em Angola. Nós aqui temos condições de fazer. Na Mas quem clínica- realizou nesse caso? Não, Foi foi a a seleção? estrutura da federação, sim, aos médicos, entrega dos jogadores e os médicos fazem a devida verificação. Depois é preciso mandar esses exames às pessoas que sabem, não é? Agora, volto a dizer, nós não podemos estar tipo, matar o jogador, aquele clima complicado, né, de suspensão. Eu acho que nessa idade nós devemos apoiar o máximo para que eles consigam seguir em frente, tá vendo? Uns vão cair na primeira esquina, mas nós temos que passar a mensagem deles, têm que levantar e seguir em frente. Eu não consigo criticar um miúdo com 18 anos, 19 anos, tá vendo? Não consigo criticar, tá vendo? Só dou moral, porque depois lá à frente é que tu vais ver quem é quem, porque muitas vezes os bons não aparecem agora. Aparecem depois. O Zito deu um boom Sim, no depois caviar. apagou. O Capita tinha maior potencial, ainda não deu o boom. Uhum. Mas pode ser que daqui a 2, 10 anos ele dê um boom. Quer dizer, Exato. então é preciso gerir um bocadinho e apoiar sobretudo, né? É o meu ponto de vista, né? E apoiar sobretudo esses jovens jogadores. Mas eu também gostaria de saber, junto do Luizinho, nós estamos aqui a falar sobre a ressonância magnética feita Sim. aqui em Angola. Não devia se dar algum espaço para que o jogador pudesse chegar pelo menos até o CAN e lá no CAN notarmos isso, porque o jogador não faz parte dos selecionados. Não estamos a falar primeiro do processo de pré-seleção. Não vimos o jogador naqueles pré-selecionados porque tiveram a treinar durante um tempo, talvez porque ainda tinham os compromissos com o Petro. Claro. Mas depois há aquele processo mais reduzido, onde vão os jogadores que efetivamente vão disputar o CAN. Claro. Ele não fez parte desta lista. Isso abre espaço para muito debate, né? Abre espaço e as redes sociais nós sabemos que é um campo aberto para esses tipos de debate. Não seria melhor incluir os jogadores neste tipo de situações, esperando que lá, por exemplo, o teste não fosse dar negativo? Não, eu acho que não. Isso está Está visível. Está visível, não, está visível não. Isso está definido, ou seja, existe um timing certo para que os jogadores sejam habilitados, avaliados nesse momento. E depois outra coisa, nós também não podemos expor o jogador. Ok. Não correu bem aqui, vai mais lá. Não correu bem lá, quer dizer, não é preciso expor. Não foi nessa competição. Ele vai noutras competições. Agora, temos é que proteger o atleta. Ok. Não é proteger o atleta, a sua imagem, tá a ver? Para que ele não fica traumatizado, tá a ver? Então, esse é o meu ponto de vista, é assim que eu penso das coisas. Pronto, eu sei que muitas vezes a polêmica é que bate. Olha, temos aqui alguém. A polêmica é que bate, mas eu sou meio velho, né? Olha, estamos E eu aqui. sei como é que os caminhos são feitos, tá a ver? Estamos aqui Yeah. nesta live, neste momento, e Sim. há alguém que está aí, que é um ex-jogador da seleção angolana de futebol. Não sei se vocês conseguem adivinhar. Foi capitão. Então, Ex-jogador. Job. Tem alguém que está aqui, está a acompanhar. É alguém muito especial. Foi também homenageado recentemente. Oh, qual, né? Mais Gil. Vou ser curto, para pouparmos o tempo. Temos o Djalma Campos aqui Oh! a acompanhar, Djalma. exatamente, Muito bem, temos o Djalma Djalma. Campos. Mandamos já um forte abraço ao nosso antigo capitão da seleção. Mas eu gostaria aqui de pegar, para não deixarmos aqui, depois esquecemos, o Luizinho disse que foi quem intermediou, desculpa, as transferências de Capita, também do Show.
E há um outro jogador talvez que passa assim pela mente. Yeah. Como é que aconteceu este processo? Só para que nós possamos saber exatamente como é que ocorreu. Primeiro, pronto, mandar um abraço ao Djalma, Exato. o grande jogador Djalma, né? Eu digo sempre Djalma, filho da Abel Campos, né? Porque o Abel foi dos melhores jogadores da história da Angola, não é? Foi um fenómeno, tanto aqui como no Benfica de Portugal. Não, eu na verdade não agenciei a transferência. Eu fiz as aproximações, fiz assessoria para que as partes pudessem tratar do negócio. Ou seja, em função da minha história futebolística, conheci muita gente, tanto aqui como fora. Eu joguei em 3 continentes. Eu joguei em Angola, em África, nesse caso. As equipas. Joguei na Europa. Não, aqui só joguei no Petra, né? O maior, não é? Aqui só joguei no Petra. Só joguei no Petra aqui, dos 11 aos 19 anos. Ganhei 5 campeonatos. No entanto, saí para Portugal. Joguei no Alverca, joguei no Fátima, no Braga, no Guimarães. E depois saí depois para o Canadá, joguei no Toronto Supra, depois fui para a Arábia Saudita, joguei no Al Hilal, clube mais rico do mundo, o clube onde joga O Cristiano. o Cristiano Ronaldo. O Cristiano está no Al Al Hilal. Nassr. Ok. Sim. Tá A no de Al Jorge Nassr. Jesus, ok. Jorge Jesus, é o Al Exato. Hilal, joguei no Leganés em Espanha, pronto. Então, em função deste meu movimento, conheci muita gente. E foi em função deste conhecimento que as pessoas abordaram sobre esses talentos angolanos. E na altura eu facilitei para que essas pessoas pudessem vir e apresentar os dirigentes. Só que infelizmente os dirigentes nem sempre querem negociar, né? Então. Não é um agente, não é um agente desportivo. Não sou um agente esportivo. Faço assessoria, faço as aproximações, porque faço um bocadinho aquilo que ninguém fez por mim. Eu saí de Angola sozinho, não é? Ninguém me ajudou a sair de Angola. Um sonho meu, apareceu uma pessoa que disse que eu tinha talento e saí, ok? Mas hoje eu não faço isso. Hoje eu quero ajudar. Ajudei o Show, Exato. ajudei o Capita, ajudei o Bastos. Eu quero ajudar para que o sonho se torne realidade, tá vendo? Um dia vou ser agente, mas não interessa se ganho X ou Y. Se alguém me perguntar, há um documento escrito onde o Luís ganhou com o jogador X ou Y, eu digo, não é mentira. É mentira, puramente mentira. Nunca ganhou nada, Nunca. nessas transferências Nunca. todas, nunca teve nenhum dividendo. Nunca. Ok? Nem por parte do jogador, nem por parte da Nunca. sua estrutura. Estou a dizer que nunca. Mas, É incrível perceber isso, mas é verdade. Sim, mas que nunca. disse aqui que, por Não é? exemplo, intermediou a primeira transferência do Bastos que aconteceu em Sim, 2013. sim. Depois a que vai também do Petro para o Rostov, Ok. Rostov para Lazio. Não sei também se teve naquela equipa da ASI. Fui um facilitador, né? Exato. Pela transferência. Mas não é? nenhum reconhecimento por parte dos jogadores. Não, assim, é um tema que É sensível. é sensível, tá vendo? Sensível. Mas eu não tô contra ninguém, nem estou a reclamar nada. Atenção, não estou a reclamar nada. Só estou a dizer que, na verdade, eu facilitei para que esses jogadores conseguissem chegar ao nível que estão hoje. Só isso. Isso é o mais importante. Sem intenções de querer tirar partido, né? Claramente, não, inicialmente tu tens uma expectativa. Sim. Só que muitas vezes, por falta de coerência das pessoas, você recua, não é? Sim. Faz a tua parte e recuas, tá vendo? Recuas, porque eu sei que o dia da manhã é o dia da manhã e os jogadores vão, mas depois também voltam, né? Não é assim? Então é preciso calma. Malema, né? Já. Porque nós vamos É rotativa, há uma é rotativo, rotatividade. né? Você hoje faz mal aqui e amanhã a gente vai se encontrar, tá vendo? Então, tranquilo. Mas a verdade, o importante é que conseguimos que esses jogadores hoje tivessem uma vida diferente. O Show jogava no Da Agosto, não, no de Agosto não, jogava no Zangado, sai do Zangado, né? Exato. Né? Com a família, não sei o quê. Hoje o Show tem uma vida, joga na América, Exato. né? Ganha quase $50.000 por mês, joga na América, tá vendo? Epá, a vida dele mudou, eu ajudei a mudar a vida dele, tá vendo? Então, isso é o mais importante. Ele Mas na como vida... é que é o contacto? Só mesmo para cortar, como é que é o contacto do Luizinho com estes jogadores que aqui mencionam? Não, é um contacto... Lidam muito bem? Sim, pronto. Muitas vezes uns passam, fingem que não te conhecem. Sério? É verdade, assim, passam assim, fingem que não te conhecem, tá vendo? Epá, mas é a vida, né? A vida é assim. Mas a ligação com o Baixo foi mesmo de pai para filho. Sim, não, a relação é espetacular. Espetacular. Eu acho que o Bastos tem uma família espetacular. A mulher tem sido uma pessoa incrível na vida do Bastos, de transformação. Estas questões que eu digo, né? Muitas vezes é preciso
a vida girar para que tudo possa reconhecer, né? E daí é preciso termos alguém ao nosso lado que diga, lá, esse gajo mudou a tua vida, pá, porra, esse gajo, porra, tu não eras nada, pá. Mas esse gajo, vamos lá falar com o gajo, vamos lá saber o que é que se passa, estás a ver? É assim, estás a ver? É assim que as coisas são, estás a ver? Então, epá, a vida é assim. Vou só contar uma história rápida. Eu Sim, à tive um vontade, à acidente, tive um vontade. acidente no meio da estrada e, e tive um acidente, confusão num acidente. Então veio um atleta, um jogador, veio com um carro acompanhado, um carro, um Jetour. Epá, eu no meio da estrada atrapalhado, ele veio, oh, T. Luís e tal, como é que é e tal? Estou aqui, pá. Não vale a pena dizer o nome, estou aqui e tal. Sim, sim. Ele disse, pacota, vou só aí estacionar o meu carro, venho já para te ajudar. Ele foi e nunca mais apareceu. É só para ter uma ideia, né? Né? Que ele passava sem cumprimentar, sem dizer nada. Sim, mas parou o cara. Pronto, é uma pessoa que nós ajudamos, nós transformamos a vida dele. Hoje ele é um homem, nós ajudamos a transformar a vida dele. Não interessa dizer quem é, se é o João, se é o Antônio, não interessa, não é? Porque a vida é uma assim, estás a ver? Então é um bocadinho. É um bocadinho o caráter também das pessoas, nem sempre o caráter das pessoas são bons caráteres. Então, mas nós temos que fazer o nosso caminho. Vocês estão a fazer o vosso caminho. O Elefante Bet está a fazer o vosso trajeto, está a fazer o Seu caminho deste, projeto. o seu projeto. Então é assim a vida. Depois lá à frente, logo se vê. Tranquilo. A vida segue. Ok. Luís Cazenga, falamos agora do final de semana. Sim. Em Portugal não foi diferente, né? O Sporting coladinho com Benfica, Eu sou 69, eu sou 69. Sporting. Sporting. Yeah. Então fechou aqui a comer, eu sou Sporting, me É o maior, o maior, o maior. Biri não tem equipa. Mas Ué, tam- você tem equipa, né? Mas também apoio. Mas também apoio o Sporting Braga porque foi lá onde eu joguei, foi lá o momento mais alto da minha carreira. Fiquei lá 17 anos a morar em Braga, joguei 4 anos em Braga, fiz campeonato, fiz Liga Europa, enfim, foi tremendo a minha vida em Braga. E por isso também torço pelo Braga, mas que sempre que há Braga, Sporting. Sporting Braga, eu torço pelo Sporting. Verde e branco. E como é que era na altura em que jogava? Era complicado, por causa de uma pessoa chamada Rui da Trindade Jordão. Vocês têm que saber quem é essa pessoa, vocês têm que investigar quem é essa pessoa. Foi o maior jogador da história de Angola, todos os Jordão. tempos. Rui Jordão. Não é o Vata, não é nada disso. Não, Apesar do Vata na ter... minha opinião, uns falam Diniz, outros falam o Aquad, eu respeito todos, mas para mim, Rui da Trindade Jordão foi o melhor. Jordão já ouvi. melhor. Saiu com 18 anos de Angola, foi para o Sporting, foi para o Benfica, fez números extraordinários do Benfica foi para o Saragossa, voltou para o Sporting, fez números extraordinários do Sporting, foi o melhor marcador no Europeu de 84, eu era miúdo, vi na televisão ele a fazer 2 golos, a partir daí nunca mais deixei de ver outro jogador, só o Jordão, fiquei de Sporting, pronto. Então, É história. velho, esta temporada é verde e branco. Verde e branco. Benfica está fazendo muita confusão. Não, vai ficar. Aliás, ontem já ficou. Está a se complicar. Tá se Vamos complicando. passar. Yeah. Falamos de Portugal agora, na Espanha, onde o Real Madrid ganha o Alavés e o Mbappé é expulso com cartão vermelho. Mau, porque a esperança é sempre do Mbappé fazer a diferença, porque de facto é um jogador extraordinário. Também conhecemos um bocadinho da história do Mbappé. Aliás, quando eu falo do Lille e falo do Luís Campos e falo do Capita e falo do Shaw, também falo do Luís Campos porque o Luís Campos é que veio cá buscar o Shaw e o Capita, e foi o Luís Campos. Luís Campos é agente FIFA. Não, Luís Campos era é diretor desportivo na altura. É diretor desportivo Do Lille, né? do Lille, não é? Agora é do Paris Saint-Germain. Sim, Não é? Agora depois substituiu o Leonardo. Agora está no PSG. Ele foi meu treinador em Portugal, e foi ele que conseguiu levar esses miúdos. Ele esteve cá em Angola, um bocadinho encapuçado e tal, mas esteve cá, Graças à ligação que tem. com certeza. Né? Eu disse: não, vocês não podem estar a dizer, o jogador, não, vocês têm que vir cá ver outro. O angolano é muito bom. Mas não, ele é muito bom. Ele veio. Este ano? Não, veio em 2020. Para ver o show. Ok. O show e o Capita. No entanto, ele é o pai desportivo do Mbappé. Ele conheceu o Mbappé com 14 anos no Mónaco. O pai o Mbappé tinha que renovar o contrato. O pai dele pediu 1 milhão de euros e o presidente não quis dar. E o Luís disse: dê 2 milhões a ele vai ser o melhor jogador do mundo. Vai valer 200 milhões. Então deram e ele ficou, o Mbappé ficou e tornou-se de facto essa estrela. Por isso, o Mbappé não pode sair com vermelho, porque infelizmente ou felizmente os jogadores são como máquinas. Tu não vês o Mbappé como um gajo qualquer.
Mbappé é uma estrela, né? E nós achamos que o Mbappé é perfeito. Ele só tem que resolver o jogo, então não pode sair com vermelho, né? Não pode prejudicar o Real Madrid para sair com vermelho. Por isso, é um momento infeliz do Mbappé, mas o Real consegue sempre arranjar alternativas para melhorar. Sim. Agora, falando do Real Madrid, porque já na quarta-feira, entra em ação para a Liga dos Campeões, nessa altura, uma difícil missão de empatar. Qual difícil? A remontada. Não, a remontada vai acontecer. O Real vai ganhar. Já tem aqui espírito Madrid. Não, o Real vai ganhar. Não, o Real vai ganhar. Uma coisa é ganhar, uma coisa é ganhar. Mas agora outra coisa é remontar. E podemos apostar aqui. Não vai ter remontada. O Madrid vai passar. Podemos apostar aqui. A próxima semana, depois do jogo, eu pago o almoço para vocês dois. Tá apostado. Estamos aqui na casa do Elefante Beto. Tá apostado já. Apostar. Tá indireto, tá indireto. Aqui vou influenciar os apostadores para acreditarem mesmo no Real, porque o Real vai passar para outra fase. Estamos a cair mesmo na real, isso Sim, é realidade. É realidade, claro. Mas olhando para aquilo que tem sido a fase do Real Madrid, o Luizio não acha que, apesar dos setores, há uma falta de interligação entre os setores no Real Madrid? Pelo menos o que nós notamos no último jogo foi uma falta de interligação entre setores. O setor defensivo apresenta muitas fragilidades, o setor intermediário também mostrou muitas fragilidades, e o setor ofensivo, quando o setor intermediário não rende muito, também não se espera muita coisa do setor ofensivo. Olhando para essas fragilidades, essas mazelas que apresenta o Real Madrid, acha mesmo que o Arsenal pode ver os seus sonhos de chegar até as meias finais adiados? Sim, eu vou começar falando na perspectiva uma tradição técnico-tática, depois chego não, pronto, eu até posso começar ao contrário. O Real Madrid conhece a competição, o Real Madrid tem um carisma imenso e naquele campo tudo acontece. Pronto, do ponto de vista daquilo que poderá ser a tal transfiguração de uma equipa que não é uma equipa top como era no passado, mas é uma equipa que naquele campo tudo se transforma. Olha, acho que okay? tem muitos Por um lado. Por um lado. Tem que ler esse comentário. Djalma Campos, né? Nós queremos o Djalma aqui, nós temos que ter o Djalma aqui. Vamos fazer o apelo como aí. O pessoal sabe que o Djalma está em direto, está nos acompanhar. O Djalma disse: epá, eu não estou só a ver, também quero almoço. Olha, o meu amigo também estamos a falar aqui. Temos aqui também um amigo disse que não é um amigo Macutano de Souza disse que não é preciso esperar pelo dia do jogo. Não tenho mais a pagar muitos almoços, né? Quando ainda não fez uma grande transferência. Mas temos aqui as câmeras para ter o Djalma aqui. Temos aqui as câmeras para atuar. Mas os 2 almoços estão garantidos. E o técnico aqui não merece. Agora, não concluí a minha resposta. Não, pode. Sobre a questão técnico-tática, há um jogador que está fora, né? Só a causa de tudo deste desequilíbrio chama-se Toni Kroos. Toni Kroos que era o pêndulo, ele é que unia os setores todos para que a equipa tivesse equilíbrios. Ok? Nós hoje em dia falamos, não, mas é de facto aquele jogador que juntava a equipa, que puxava pela equipa, criava o equilíbrio. E uma equipa equilibrada é uma equipa vencedora. Por isso, essa é a resposta relativamente ao teu questionamento sobre a falta de interligação. Mas a falta de um jogador como Toni Kroos não poderá ser determinante, porque nós estamos a falar... Com certeza. Não sei se o Luizinho... Mas depois eu vou buscar o carisma, vou buscar a tradição, vou buscar a história, vou buscar a magia, porque aquilo acontece, é tipo uma coisa que... Mas temos que olhar também aqui que temos, por exemplo, o Arsenal, vou só aqui pegar o jogo da primeira mão, que é importante para fazermos aqui uma previsão deste jogo. Claro. Nós tivemos o Arsenal a jogar com 3 médios, que por sinal são médio-trincos. Estamos a falar de um Declan Rice, estamos a falar de um Thomas Partey, estamos a falar daquele outro menino de 18 anos que teve muitíssimo bem na partida. Claro. Quando tivemos quando o Real estava nos momentos de ataque, conseguíamos notar que havia uma solidez defensiva por parte do Arsenal. Esta solidez defensiva, eu acredito que não vai fugir muito à regra. Esta falta de interligação, o Arsenal tem jogadores muito rápidos, como é o caso do Bukayo Saka, tem um jogador que é muito bom e é o jogador que acho que teve maior percentagem de passe no jogo passado, que é o Odegaard.
Mestre. Temos jogadores como o Martinelli, apesar de não ser aquele jogador, e temos jogadores ainda lesionados que o Arsenal apresenta. Não acha que há aqui um risco em dizer que o Real Madrid pode ganhar? Há sempre um risco, Mas um risco acentuado, vou assim dizer. É mesmo um risco acentuado, mas é depois aquela margem pequena que o Regueiro vai aproveitar. Mas respondendo aos aspectos técnicos e táticos dos três pivôs defensivos na zona do meio campo, eles partem de facto o jogo ofensivo do Real Madrid. Real. Onde é que o Arsenal foi buscar resultado? Sabes? Nos livres. Nos livros, o Arsenal foi buscar um treinador, o treinador do City, que é o treinador de bolas paradas ofensivas. O Arteta, sim. Foi buscar um especialista para bolas paradas ofensivas. E essas bolas paradas ofensivas acreditaram o resultado contra o Real Madrid. Correto? Aqueles dois lances. Sim, foram determinados. Mesmo o outro gol, a bola sai e ele depois bate com a esquerda sem visibilidade. Por isso, foi essa a diferença. O jogo foi estudado, foi definido. Meteram 3 jogadores no meio campo a partir as jogadas ofensivas do Real Madrid. Se não 4. Se não 4. O próprio Mikel Merino também tem essa característica. Também baixa ligeiramente. Não, mas pronto. Mas é claramente o diferencial das bolas paradas ofensivas que fez a diferença. Mas, volto a dizer, há uma margem pequena do Real Madrid ganhar. E essa margem que ele vai ter que ampliar, não é? Ele vai começar com 10%. Mas durante o jogo, não é? Se ele os 10 minutos fazer um golo, vai ampliar para 20%. Se até o intervalo tiver 2-0, o Arsenal começa a tremer. Mesmo só um golo nos 10 minutos mata logo. E a possibilidade deles errarem mais será maior. A pressão, porque já vão começar a olhar para o histórico. O Real Madrid tem dado remontadas. Agora também tem que respeitar aquilo que foi. Não posso ser arrogante, pensar que futebol não é isso. Futebol é trabalho, é dedicação, é quem tiver melhor capacidade. E o Arsenal teve essa capacidade. Vamos ser humildes, vamos ser desportistas, porque o futebol não é fácil. Lá dentro é preciso ter a mesma capacidade e dizer que, naturalmente, há uma margem de erro muito grande por minha parte. Mas porque acredito que o Arsenal vai querer ganhar e tem tudo para ganhar. É do Real Madrid. Eu sou do Real Madrid, claramente. Sou do Real Madrid. Gosto do Real Madrid. Mas eu sou homem do futebol, não é? Mas eu sou homem do futebol. Mas há alguém aqui, nosso querido Cazenga, que é o David, ainda neste assunto da Liga dos Campeões, porque é o assunto mãe, não é o assunto mãe. Tem o Miguel David, né? Nós, só de dizer aos nossos seguidores que nós vamos estar a ler as mensagens, mas mais daqui à frente. Tem aqui o David Miguel, que diz assim: acredito que com a volta do Ceballos irá acontecer a ligação de setores. Acha também que partilha desta opinião? Sim, claramente. O Real Madrid vai ter que melhorar muito a questão da interligação dos setores. Foi uma equipa desligada. A defesa teve de um lado, o ataque, o meio campo do outro e o ataque no outro, completamente desligada. E essa interligação no futebol é fatal. Então é preciso trabalhar-se nos aspectos de ligação. Modric já não consegue fazer aquela ligação, já não tem aquela capacidade, as rotações já não são as mesmas, por isso é claramente arranjar alternativas para que o Madrid consiga ligar os setores e consiga chegar mais rapidamente à baliza do Arsenal. Luís, quando se fala do Real Madrid, é impossível não falar do Barcelona. Barcelona que tem a papa feita na Liga dos Campeões. Também dar os parabéns ao Barcelona que ganhou no final de semana. Sim. E agora vai virar o barco para talvez gerir a vantagem de 4 bolas. Mas na sua visão, o Dortmund por jogar em casa, será que vai tentar? Ou não tem hipótese, está segurado. Porque qual é o meu argumento? O argumento é o argumento técnico. O Barcelona é uma equipa que joga com uma posse de bola acima da média. Aliás, é a ideologia do Barcelona. Não é tão tic-tac como era no passado, mas é um tic-tac mais agressivo, mais rápido, mais 2-3 toques e saída. Mais pragmático. Era mais envolvente, era mais romântico, não é? Então essa capacidade de reter a bola com posse, com largura, com avanços e recuos, claramente vai meter a equipa alemã do Dortmund sem capacidade de ter bola para contra-golpear. Por isso, claramente, o Barcelona vai ganhar com os mesmos jogadores, o Arne Flick a fazer com os mesmos jogadores o máximo que não se fazia no passado. Por isso, é um homem que já acompanha também há alguns anos. Ele também trabalha muito na comunicação, trabalha muito no scouting, porque foi uma das pessoas que me levou também a trabalhar muito na área do scouting, porque eu, quando cheguei a Angola, achei que faltava muito mais do que jogar só. Era preciso pensar-se mais o jogo, era preciso
trazer a estatística para que os treinadores percebessem, era preciso que os jogadores pudessem estar numerados em posições, era preciso que falávamos das dinâmicas ofensivas, da marcação do 2, do 5, da movimentação do 5 para o 6. Quer dizer, era preciso trazer isso. E eu trouxe. Um dia serei reconhecido um dia, alguém um dia vai se lembrar, epá, o Luís foi o homem que trouxe o scouting para Angola e que fez com que as pessoas hoje falassem no 2, no 3, no 4, no 5, no 6, não é? Que trouxe o software Talent Spy para poder estudar o Capita, poder estudar o Maestro, o Show, não é? Quer dizer, não é? Fui eu que implementei o scouting no Petro, no 1º de Agosto, no da Sul, no Mochico, enfim, na AFA. Então isso tudo um dia o país vai me reconhecer, né? A pessoa dizia, esse gajo é maluco, pá. Quem é esse gajo? Scouting? Quem é esse scouting? Esse gajo é maluco. Hoje não, hoje é obrigatório as equipas terem esse departamento instalado, né? Por isso, nós somos pessoas do futebol, tá vendo? Somos malta do futebol, estamos aqui mesmo para dinamizar o futebol, para ajudar o futebol. Aquilo que será o nosso reconhecimento, um dia poderá acontecer. Falando em scouting, Portugal, uma grande perca desse setor, sim. Eu li bastante esse senhor, o Pereira, não é? Eu li bastante, foi ele que descobriu. Ele tem 7 bolas de ouro, ou seja, as 6 do Ronaldo, mas a 8ª a do Figo, não é? Do Famalicão? Não, do Sporting. Foi ele que inovou o recrutamento, o scouting no Sporting de Portugal. Aliás, o software que está na academia foi uma empresa de Braga que construiu, que produziu, e eu também trouxe depois para Angola. Ele usava a rede de polícias sportinguistas, porque quando há um jogo fica sempre 4, 5, 6 polícias, né, a controlarem. Então ele pedia para que os polícias apontassem os melhores jogadores jovens para que ele depois pudesse seguir. Quer dizer, criou uma rede por via dos polícias para poderem observar os jogadores e ele depois acoplar isso, a sua informação, e ir seguindo os jogadores e tirar os melhores. Enfim, foi uma pessoa que inovou, um homem simples, humilde, que revolucionou Portugal. Mas nós também aqui temos outras pessoas revolucionárias. Têm que ser reconhecidas. Carlos Queiroz, que está retirado do Petro. O Petro deu-lhe um bico do rabo, está na rua, não é? Infelizmente, é o homem que mais formou jogadores em Angola. Teve 9 jogadores, no 11 inicial de Angola teve 9 jogadores, não é? Conheceu-me com 11 anos e fez de mim um homem, por isso é um grande homem em Portugal, em Angola, como é. Portugal parou, né? Agora, eu não quero que esperem que o Queiroz morra um dia, eu quero que o Queiroz seja reconhecido hoje, porque de facto foi um jogador, uma pessoa extraordinária como jogador e também como treinador. Formou o Abel, Saavedra, o Ralf, o Jesus, a mim, o Nejó, o Paulão, inúmeros jogadores, tá bem? Por isso é preciso que se reconheça essas pessoas para o bem do futebol. Dizem que o Queiroz teve a mão da ida do Manucho para Manchester United. Não, estamos a falar do Carlos Queiroz, que foi campeão do mundo. Não é? Carlos Queiroz foi campeão do mundo. Não é? Este teve de facto uma mãozinha quando fomos ao Senegal jogar. O Manucho fez 2 gols contra o Senegal e ele, por via da malta angolana que já conhecia, era junto, se eu não me engano, era junto, sim, exatamente. Sim, esse Carlos Queiroz é de Portugal, mas o nosso também revolucionou em Portugal. Estou a falar do nosso Carlos Queiroz, aqui do Petro de Luanda, do Atlético de Luanda, né? Mas tens que ir lá. fala aqui da valorização. Um dia tem que lhe trazer aqui para ele falar sobre como é que ele descobriu os jogadores nas comunidades, no Kazenga. Ele trabalhava nas comunidades no Kazenga, no bairro Popular, enfim, em vários sítios onde ele descobria os jogadores dos bairros até levar o Petro de Luanda. Falava aqui da valorização. Acha que as equipas ou as instituições desportivas angolanas não valorizam? E eu perguntaria também se o Luizinho já se sentiu de alguma forma valorizado com o trabalho que tem feito a nível do país. Não, mas a minha preocupação não é. A minha preocupação são as pessoas. Eu, quer seja onde vá, eu fui agora enterrar um cunhado meu na Willa, não é? O Rosário Mapanzo foi presidente do Sonangol do Namíbio, ganhou 2 taças de Angola. Fui enterrá-lo agora na Willa. E eu cheguei lá, onde eu passasse, eu queria pagar um prato de comida, as pessoas diziam, não, já está pago, estava tudo pago. Quer dizer, esse é o reconhecimento das pessoas. Eu passo na rua, os meus não me reconhecem. Eu passei agora aqui, eu vi os contas, Luís Casenho, Luizinho, aqui no passeio, quer dizer, então isso não tem preço. Claro que eu preciso de viver bem, preciso ter uma calça bonita, mas que ajudar a minha família, é verdade que eu preciso disso, mas esse reconhecimento do público
não há ministro nenhum que tem. Por isso. Mas pronto, é a vida. Luizinho, vida. vamos entrar agora para o melhor campeonato do mundo. Uhum. Gira a bola. Gira a bola. O Nosso que é gira a que o bola. Ilhete está a aprontar? Está pronto a ganhar o campeonato. Está pronto a ganhar o campeonato em Angola. Eu conheço o Zé Camaral, conheço o Petro de Luanda, conheço o futebol nacional, conheço os jogadores, conheço como é que os jogadores angolanos pensam e conheço também as debilidades. Por isso é claramente um homem que tem uma licenciatura em comunicação, o Zé Camaral, e ele usa a comunicação para fazer os main games. Os main games consegue mobilizar bem. O Petro, infelizmente, é um clube, é uma equipa de futebol normal, com alguns jogadores excepcionais. Não é? O Petro devia ser uma equipa demolidora. Aliás, o Petro foi preparado desde a altura que eu era miúdo, que eu sabia que o Petro empatar no Vale, no Petro. Desde criança nós fomos incentivados, todos os dias a gente ia jogar, tínhamos de ganhar. Se fosse por 2, eles diziam tem preciso 3, se fosse por 4 era preciso 5 ou 6. E o Petro perdeu essa ambição, perdeu essa mística. Ok? Perdeu essa mística. Em função de ter perdido essa mística, penso que terá dificuldades em poder eventualmente ganhar. É favorito, não vou dizer que o Ilhete é favorito é o Petro. O Petro, pela experiência que tem, pela estrutura que tem, o Petro vai fazer estágio no Epic Sana, né? Quer dizer, não, o Petro tem uma estrutura tremenda. Foi em Lisboa. Tremenda, né? Estrutura em Lisboa, vai fazer recuperação em Lisboa. Então, indo diretamente à tua resposta, é claramente o Ilhete a preparar o momento da estocada, o momento da vitória. Vai ser difícil, mas o Ilhete vai lutar até o último, porque o Petro está facilitado, de facto. Gelson, mete só a tabela do Girabola para o nosso pessoal ter acesso também. O Girabola que está com o Petro na liderança com 55 pontos, seguido do Ilhete de Benguela com 54, terceiro 1º de agosto com 44, 1º de agosto este que empatou no Lubango com o Desportivo da Huila, e em quarto classificado Sagrada Esperança com 39 pontos. Os três últimos, o 14º Isaac de Benguela com 19 e 15º Carmonas Pro Clube com 15 pontos. Por último, na linha d'água, e há quem diz que já se afogou, é o Santa Rita de Cássia com 14 pontos. Biri, na tua visão, lá atrás, há quem já se afogou? Olha, eu diria exatamente que o Carmona Sport Clube e também o Santa Rita já estão praticamente eliminados desse desejo de permanecerem na primeira divisão, tudo porque pouco ou nada têm feito para poder reverter o quadro. Quem tem feito isto é o Escolinha Isaac, tanto é que já conseguiu empatar o Luanda City, que por sinal já estava a dar sinais de que estaria a sair desta zona de rebaixamento. Mas agora é alcançado pelo Isaac, que parece ter forças para chegar até a manutenção. Olhar também que há um caso aí que não inspira assim tanta tranquilidade, que é o caso do Libolo, porque o Libolo tem estado a perder pontos importantes e até mesmo que poderiam manter este sonho, essa ambição de chegar, de permanecer na primeira divisão. Então acho que a luta nesta altura para permanecer na primeira divisão está entre o Recreativo do Libolo, Luanda City e também o Isaac. Se o Isaac continuar neste ritmo, acredito que o rebaixado aí pode ser o Luanda City. Okay. Luís Casanho. Sim, eu discordo um bocadinho com a opinião dele relativamente à questão a partir do Isaac para baixo vão lutar para não descer divisão. O Libolo já está num momento diferente, no meu ponto de vista. Com 25 pontos? Sim, matematicamente ele está certo, matematicamente é possível. Mas eu estou a falar do conhecimento do Girabola, das estruturas dos clubes. Muitas vezes quem decide os campeonatos na segunda volta são as estruturas, são muitas vezes também os próprios dirigentes. Então, quando fala aqui essa estrutura dirigente, fala especificamente em quê? Só para termos assim um conhecimento mais palpável das coisas. Assim, se eu for presidente
se o presidente Wilson Faria tiver a um ponto de ganhar um campeonato e tiver a disputar o campeonato com o Petro, um ponto, o empate, se o empate do Petro valer o campeonato e o Wilson Faria precisar de uma vitória, o empate do Petro vai prevalecer, porque há um peso institucional de um clube e há outro peso menos institucional do outro clube. Estou a dizer no limite. Não sei se percebeu, né? Não sei, não, ficou assim um pouquinho. Não. Epá. Tudo conta. Eu percebi agora com o sorriso do nosso cota Márcio aqui, percebi. Mesmo no Real Madrid também vai contar. Não, é óbvio. Mas esse é o assunto. Na verdade, este é o assunto que tem sido badalado nos últimos tempos. Visto no último minuto como é que o Aroca chegou ao golo. Não, olha, não tive a oportunidade. Estava até a ouvir relatos da Antena 1. E esse empate pode definir o campeonato. Voltando à melhor prova do mundo, que eu não te a bola. Não, é dizer que, na minha opinião, pronto, temos Isaac, Luanda City, Carmona e o Santa Rita que vão de facto descer. Um dos três vão descer. E o Libolo está um bocadinho aí a rasca, né? Mas em função da sua habituação ao campeonato, penso que poderá sair dessa zona difícil. Luizinho, fala um pouco do 1º de agosto, que vai para Lubango, volta a empatar. Volta a empatar, jogo muito bom na primeira parte, princípios muito bem definidos, criou 2-3 jogadas de gol, não foi feliz porque faltou eficácia. Aliás, o de agosto precisa de uma espinha dorsal com qualidade, um bom ponta-lança, goleador, um bom médio. O Aguinaldo é bom, mas é mais interior, é preciso um médio bom aí. Depois arranjar 1 ou 2 centrais também de grande capacidade, já que Bobô está numa fase muito descendente da sua carreira, não é? Foi muito bom nos últimos 10 anos, foi do melhor que existiu aqui, mas hoje já não. Então o Agosto precisa de reforçar a sua espinha dorsal. Em função desse reforço, acabou por não fazer gol na primeira parte, o adversário fez o golo, depois então já no limite acabou empatando, e penso que é um empate bom do 1º de agosto, um empate bom. Luizinho, 3 melhores jogadores que atuam no nosso Girabola na sua visão. Poxa, é difícil, infelizmente é difícil. Eu não queria falar isso, mas é difícil. Porque é difícil encontrar os grandes talentos, não é? Nós hoje conseguimos analisar a equipa já no ponto de vista do aglomerado, coletivo, porque nós tínhamos sempre em todo lado. No Mambró tinha um craque, no Mambró era o Maria, era o Julião, no Petro era o Saavedra e o Abel, no primeiro de maio tínhamos o Maluca, tínhamos o Daniel, enfim, em todo lado havia grandes jogadores. Hoje não é tanto assim, existe mais debilidade. Qualquer das formas, eu coloco o jogador, nesse caso o Quinito, no meu ponto de vista o Quinito, do Petro Luanda, como jogador mais consistente, não é? Okay. Sim, consistente. Eu em 2019 eu tinha a revista Forbes fez uma entrevista comigo e eu disse que o Kialonga Gaspar era o terceiro jogador mais valioso de Angola, e todo mundo achou que era uma estupidez. O ano a seguir ele foi o meio central de Angola, foi campeão pelo Sagrada e saiu para o Estrela da Amadora. Ou seja, eu vi antes de todos, eu vi que ele estava num ascendente e de facto chegou nesse ascendente e hoje está a fazer uma carreira espetacular. O Quinito é consistente, é um jogador que não facilita, grande qualidade, no seu posto é quase intratável, ninguém passa por ele, por isso eu classifico o Quinito como jogador mais eficiente e melhor do girabola. Depois vou buscar um talento, não é? Um talento que é um dos jogadores mais inteligentes do campeonato, do meu ponto de vista, que maior desequilíbrio, não sendo um jogador muito versátil na qualidade técnica, mas é um jogador que pensa rápido, que é o Toro. Ele joga no espaço entre linhas, joga entre a defesa e o meio campo, e ele compreende bem aquele espaço. Sei lá onde ele chega, onde as equipas demoram a fechar aquele espaço, e ele chega lá antes e define o jogo, ok? Então, no meu ponto de vista, o Toro é o segundo jogador mais importante. Depois vou buscar o goleador máximo, que é o Caporal. O Caporal, as pessoas, não, sabe fazer golos. Fazer golos é a coisa mais difícil no mundo. Não é mais difícil do mundo. Então ele está a fazer, fez 21 golos. Saiu do 19, fez 2 golos, não é? Exato. Pá, é extraordinário. Por isso é um jogador importantíssimo, valoriza muito o campeonato, faz golos, é inteligente, finaliza bem, tecnicamente é fluido. Aliás, ele jogou futsal, levou o futsal para o futebol 11, naquele espaço reduzido, ele pensa rápido,
ele movimenta-se rápido, movimenta-se sempre que a bola entra para a esquerda, ele fica quase no posto para encostar. Quer dizer, é um jogador importante, estás a ver? E inteligente. Por isso, esses três acabam sendo os meus preferidos. Sendo que a maior promessa de futebol de Angola hoje é o Ilídio. O Ilídio Panda, o que não foi para o Sub-17. Ok. Aquele de facto é um jogador estrela. Vai ser uma estrela no futuro. Luís, dos jogadores para treinadores, Roque Sapire ou professor Zé Camaral? Zé Camaral. Roque Sapir, perspectiva muito positiva, evoluiu bastante. Agora precisa gerir um bocadinho a parte emocional. Não é? A parte É emocional. muito emotivo. Muito emotivo. Muitas vezes a emotividade retira-te capacidade de Tem análise do raciocínio, jogo. sim. E depois ele tem que olhar sempre para o adjunto. Muitas vezes ele toma decisões como Ok. sou eu. Ele tem que olhar para a estrutura. A estrutura tem que dar o apoio. Uhum. Né? Há coisas que ele não pensa e que é preciso ir buscar na estrutura. Mas ele raramente olha de lado. Ele só olha para frente. E depois traz um bocadinho alguns aspectos políticos dentro do jogo. Uhum. Os de Luanda, não sei o quê, Uhum. nós somos da. Não, esquece isso. Quando um treinador preocupa-se com esses aspectos, Tribalismo, esquece isso é esquece futebol. Porque o importante é o futebol. Um treinador tem que ir buscar o futebol. Agora, é um treinador que evoluiu muito, cresceu muito. Seguramente ele no Inter vai melhorar muito mais e poderá chegar com muitos melhores. Mas nessa altura, claramente, Zé Camaral, porque o jogador é um treinador que consegue equilibrar mais com a sua experiência e levar as equipas com mais liderança para frente. Ricardo Cheu, treinador do Petro, ou Felipe Zanza, treinador do 1º de agosto? Relativamente a quê? A Gugu. Na sua visão. Na minha visão, com qual deles é o melhor? Uhum. Difícil. Felipe Zanza. Eu gosto muito do Felipe Zanza, gosto muito dele, é meu amigo, jogamos na mesma geração, mas pronto, aqui eu acho que nesse nós temos uma grande responsabilidade aqui no Elefante Beta a falar dos melhores. Eu não vou achá-lo melhor porque é meu amigo, não. Eu acho que é mais equilibrado do que o outro nome, Ricardo o Ricardo Cheu, Cheu. do Petro. Eu acho que o Ricardo Cheu entrou mal, chegou mal. Tem falado de coisas que não existem no jogo. Sim, é verdade. Ele não pode dizer, sou tricampeão. Ele tem que saber que o Petro só nasceu para ser campeão. Ele não pode dizer que é tricampeão, que não sei o quê. Não pode. Ele tem que achar que ir empatar no Santa Rita é muito negativo. Mete o adjunto dizer, desculpa, vamos melhorar. Não vale a pena dizer que, e tal, que o árbitro, não faz isso. Por isso acaba sendo, no meu ponto de vista, ridículo levantar posições que o Petro, que a postura do Petro obriga a não levantar. Porque o Petro é o Petro. O Petro é o Petro. O Petro foi feito só para ganhar. E quando você não tem capacidade de ganhar, é preciso se remeter a uma reflexão e melhorar. Melhorar. E eu penso que o Ricardo Cheu levanta questões um bocadinho fora do paradigma do futebol, no meu ponto de vista. E Luís, vi aqui uma questão. Acho que de manhã, quando postaram o banner do nosso, onde já tinha o nosso convidado, Claro. acerca, né, da licença A. Só temos 2, né? Claro. Eu ainda reprovei porque temos 3 com Chipenda. Chipenda. Uhum. Falou que só temos 2 treinadores Temos com dois. licença A, Zé Camaral e E o o professor Miller Gomes. Miller Gomes, Eu sim. dizia que são 3 com Chipenda. Sim. Por que até agora nós ainda estamos com este problema? Pronto, eu fiz as licenças, também fiz. Eu achei que para comentar, eu tenho futebol, tenho minhas formações no futebol, mas eu gostaria também de, aliás, o conhecimento não ocupa espaço, né? Então também queria aprender, queria saber, queria atualizar-me. Também fiz as licenças. E eu fiquei a saber que para se fazer os cursos não é só querer. É preciso uma série de custos, de regras, de regulamentos, de movimentações de pessoas que permitem que o curso aconteça. E por via da Federação e por via do Miller não foi possível em função de falhas de algum processo. Ou seja, não é só o Miller que é o culpado, é a própria estrutura no geral que acaba sendo o culpado desta não aparição de jogadores com o nível Treinadores, A. nesse caso. Treinadores nível A, obrigado. Com treinadores nível A. Então eu acho que temos que começar uma nova época, temos que começar a melhorar, aliás, o presidente meteu como sua arma de arremesso ou como sua bandeira
à colocação de novos treinadores para que possam ter licença A e temos que seguir em frente. Já passou, não foi no passado, foi um erro no meu ponto de vista, devíamos investir mais, mas temos que olhar para frente e seguir em frente. Ok. Luís Cazenga, já estamos no final, Sim. mas não poderíamos sair daqui sem falarmos dos 6 anos na gerência do estádio 11 de novembro. Uhum. Sim, bom tema, esse é um tema apaixonante. Apaixonante. Não, é um tema apaixonante. Não, nós foi uma vitória ganha. Vitória ganha. 2018, pela Não, foi- foi- 2017, 2018, quem meteu foi a 2000, ministra outubro, Ana Paula Sacramento, Sacramento Neto, Neto. 2019, 2018, outubro de 2018 foi quando fui nomeado. Nós encontramos o estádio numa situação muito difícil, muito difícil. Ninguém acreditava no estádio. As pessoas não iam para o estádio. As pessoas não iam para o estádio. O estádio era falado todos os dias de forma negativa sobre a sua fechaduras, fragmentações, água não sei aqui, não sei ali. Só se falava isso do estádio. Hoje não. Hoje o estádio eu vejo quase sempre 50 mil pessoas no estádio. Para mim é um orgulho tremendo. A ministra Paula, quando me nomeou, as pessoas diziam, mas Luís Cazenga, quem é Cazenga? Quem é esse Cazenga? Esse é nome do mato, pá. Mas ela acreditou em mim, achou que a minha paixão pelo jogo e pelo futebol poderia assumir essa responsabilidade. Fizemos um trabalho espetacular. Não gosto de falar na primeira pessoa, mas vocês são testemunhas de que hoje todo mundo quer estar em 11 de novembro. Por um lado, era importante trabalhar na questão desportiva, que melhorou bastante, mas por outro lado também era importante criar condições para que a seleção tivesse a sua casa, tivesse um bom estádio. Hoje nós temos um estádio com nível A, FIFA, temos um estádio que tem 4 anos sem fazer nenhum tipo de inspeções regulares, por causa da sua credibilidade. Temos um estádio que tem dos cinco itens 5 estrelas, o estádio tem dos 7, o estádio tem 5. O estádio tem medidas internacionais, Uhum. 110 metros. A pista. Ok, 110 Ok, metros, 110 sim. metros, ok. Por 86, penso eu. É melhor, pronto, 110 metros, sei que é 110 metros, mas mais largura, penso que são 86. Temos uma zona de segurança da pista, que Uhum. garante alguma segurança para os jogadores. Uhum. Temos A placa, aquela temos, pista não, não sim, conta? não, a pista é a Uhum. zona de segurança, não é? Uhum. A pista e aquela zona de aquele fundo, né, que existe entre Estou a ver a bancada, e a uhum. pista. Existe Uhum. uma Sim, zona tu consigo zona de segurança, Uhum. que é zona de segurança. Temos iluminação LED, é a última geração. Mas disse que, por exemplo, vou só interromper aqui, Luizinho, Sim, nessa sua força. abordagem. Uhum. Disse que a iluminação que nós temos no estádio 11 de novembro ainda é deficiente. Não, é LED, é top, é top. Há É o quem desafio, diga, eu é o desafio. já ouvi, por Não. exemplo, jornalistas séniores a dizerem que a iluminação que nós temos no 11 de novembro é deficiente. E há Não. também, deixa-me só concluir, por favor. Sim. E há também uma certa demora para que essas lâmpadas essas LED possam acender. Na primeira pessoa, o que é que pode dizer Não, sobre vou dizer isso? o seguinte. Angola-Ghana, estava lá o Presidente da República. Houve uma interrupção elétrica. Demorou 2 minutos. Correto? Logo a partida, esta abordagem ou este tema Cai por terra. cai por terra. Ok? Penso que respondi. Angola-Ghana, segunda parte, houve uma interrupção. Demorou 2 minutos. Ponto final. A luz foi e ela veio. E os LEDs atuaram. Ok? No primeiro jogo da seleção houve dificuldades e eu depois apresentei a documentação científica que dizia que era preciso 1100 etlux para que se possa ter iluminação no estádio. E, no entanto, cada metro quadrado tinha o número desejado para etlux no sentido de chegar. Quer dizer, a iluminação é personalizada, é colocada no espaço onde o jogador joga, só. Tá vendo? Ou seja, isso foi feito. Eu estava no estádio, eles fizeram um estudo, foram para fora, trouxeram
os LEDs foram localizados e fixados justamente no espaço devido para que não houvesse nenhum tipo de interrupções, e depois a FIFA fiscaliza isso. Não é? A FIFA pede o estudo sobre isso e fiscaliza, por isso não tem como não haver uma eliminação boa no estádio 11 de novembro. E depois, pronto, nós temos ainda por cima, temos o que chamam a joia da coroa, nós temos um centro de, se haver um problema de um atleta que é preciso fazer uma cirurgia urgente, lá é feito no estádio 11 de novembro. Se houver necessidade de se reativar, se um jogador tiver com problema de falta de capacidade de viver no campo, aquelas coisas que acontecem, o jogador é levado a esse centro que está dentro do estádio 11 de novembro. Mas isso foram coisas criadas pelo Luizinho assim que assumiu. Não, claro que não. Foram coisas criadas para tornar o estádio top. Mas não estavam operacional. Não estavam operacionais, não existiam. Essa questão da joia da coroa, que eu chamo, porque é a única coisa que consegue trazer à vida uma pessoa que está com problemas. Então Sim. eu chamo a joia da coroa porque é de facto uma coisa determinante, importante. E é lá onde isso acontece. Não é? Nós temos 50 mil pessoas sentadas hoje no estádio. Não tínhamos. Eu quando cheguei lá tínhamos as zonas laterais todas partidas, cadeiras. Hoje não. Nós hoje temos 50 mil lugares em condições para as pessoas sentarem. Enfim, temos uma série de... Temos os camarotes todos sentados. Temos uma zona presencial inovada. Temos, enfim, coisas muito importantes que o estádio hoje tem, mas que no passado não tínhamos. Por isso, é de facto espetacular. Infelizmente, já há coisas que não estão tão bem nessa altura. Eu sei, já estou fora do estádio há 6 meses. Infelizmente já há coisas que não estão muito bem nessa altura, mas isso já é responsabilidade de quem assumiu. Mas eu estou de facto muito feliz, por ter tido esse trabalho com dificuldades. No início ninguém acreditava no estádio 11 de novembro, eram só problemas. Tu hoje estás a falar da eliminação, ainda bem que estás a falar, mas antes não se falava, falava-se da água que perfurou o estádio, os muros, as paredes furadas, quer dizer, hoje não, hoje fala-se de algo que eu tenho cientificamente o direito de responder-te e dar os argumentos necessários. Por isso, é um estádio que orgulha os angolanos hoje. Olha, deixa-me só, estamos a falar aqui do aspecto de iluminação, e eu acho que nós não demos muito tempo hoje aos nossos seguidores. O Djalma elogia a sua gestão. Há o Macutano, o meu amigo, que pergunta ao Luizinho o que é que falta para termos uma iluminação ao redor do estádio 11 de novembro, no quintal, estacionamento, etc. Muito bem. Pronto, tudo não pode ser feito ao mesmo tempo, não é? Foi de facto, a ideia foi fazer a primeira entrada para o estádio para se melhorar as partes desportivas. Okay. Depois era importante atacar as partes comerciais, que são os espaços já exteriores, que é um espaço muito grande. Mas nós na parte, se uma pessoa for ao estádio 11 de novembro hoje à noite, naquela parte depois do estádio, aquelas portas de entrada, há claramente iluminação. E agora estamos a fazer com que seja possível ter também no exterior. Mas aquilo é um trabalho que tem que ser desenvolvido. Não foi desenvolvido, na altura foi feita só aquela zona desportiva, e agora é preciso continuar a trabalhar, porque o estádio todos os dias te pede coisas, todos os dias. Então, os que estão lá, os que dão seguimento ao meu trabalho, seguramente poderão precaver este déficit que existe, que é importante, mas que de facto ficou por fazer na altura. Luizinho, muito obrigado, velho. Muito obrigado por estares aqui no programa. Aula que eu aprendi, eu não sabia de outras valências que o Luís Kazenga acarretava, e eu, de certeza, com alguns seguidores também podemos aprender Fala, estagiário. muita coisa. Mas antes de terminarmos... Sim, estagiário, à vontade. Eu quis saber se a manutenção continua diariamente no estádio, se diariamente tem feito a irrigação do estádio e tal. Se há esse procedimento, segunda-feira tem um pessoal, vai lá irrigar, limpeza. Saber qual é o procedimento normalmente? Sim. Eu já não estou, como disse, eu já não estou no estádio. Já não estou no estádio há 6 meses. Já não posso responder. Agora, nós temos um plano de manutenção diário. Aliás, vocês vão ao campo, vão lá, festejam, não sei o que e tal, o campo e tal. A eliminação está mal, não sei o que. Esquecem. Não, estou dando um exemplo, né? Mas esquecem que
é preciso preparar o jogo. E não se prepara no dia do jogo, prepara-se nos dias que antecedem. É como o jogo de futebol. A malta vai ver o Real Madrid a jogar, mas foi preciso ser preparado. Então o estádio é igual. Aquela manutenção que tu estás a fazer referência e bem, é feita durante a semana. A questão da higienização, a questão, pronto, 50 mil pessoas lá dentro, todo mundo faz necessidades, é preciso depois retirar aquilo para fora, é preciso meter água limpa, é preciso regar todos os dias a relva, 3 vezes por dia, é preciso ver o momento de regar a relva se tem sol, se não tem sol, é preciso lá fora fazer a limpeza exterior, porque com aquilo que disse da questão do lixo, da falta de eliminação, muitas vezes há alguma insegurança lá fora. Então, quer dizer, isso tudo é feito e há coisas que a gente não consegue fazer. Por exemplo, todo mundo me criticava, mas o estádio está sujo, é preciso limpar aquela estrutura. E o dinheiro que escasso. é uma das coisas também que deve-se Escasso. falar, porque quando nós Escasso. falamos da gestão, né, o que falta, o que não falta, também temos que olhar para as verbas muito que importante, são dadas. muito importante. O estádio 11 de novembro não é orçamentado. É um estádio que recebe às vezes 5 milhões de kwanzas, às vezes recebe Isto 10 anual? milhões anual. Vem de onde? Do Estado? Da Vem do Vem Estado. do Estado. Vem do Estado. Recebe às vezes 10 milhões de kwanzas. Né? O máximo que eu recebi, que nós recebemos, foram 19 milhões de kwanzas. Só a folha de salário custam 5 milhões de kwanzas. Só a folha de salário dos 50 funcionários. Quer dizer, sim. é um estádio que precisa da atenção de todos. E infelizmente as pessoas nunca prestaram atenção devida ao estádio. Eu estive lá, vou dizer uma coisa, fiquei pobre. Fiquei mais pobre. Quer dizer, tirava do seu bolso para colocar? Não tirava do meu bolso, Uhum. mas eu trabalhava na Rádio Nacional e na televisão pública de Angola e eu tinha uma vida melhor. Mas sim, é verdade, mas fui para o estádio porque houve uma aposta da senhora ministra Paula Sacramento Neto, apostou e eu fui. Fui como sempre, eu vou com o coração, mas hoje faria na mesma, né? Mas faria diferente, porque de facto é uma grande responsabilidade. Todos os dias tu tens problemas no estádio, todos os dias as pessoas falam de ti, falam mal de ti, da tua família. Dizem o quê? O Luís recebeu 100 milhões de kwanzas mensalmente. Os tios ainda lá ligam para ti. Você tá rico, pá. Já é problema, tá vendo? Então, mas valeu a pena. Foi um trabalho público. Eu acho que um dia serei reconhecido por esse trabalho. Eu acredito sempre no dia da manhã. Mas foi de facto um trabalho extraordinário. Mas é importante que os angolanos deem um carinho, amor e carinho àquele estádio, porque não temos nenhum outro estádio internacional para fazer jogos. Só temos 11 de novembro. Então é preciso que as instâncias superiores, nesse caso governamentais, voltem a investir no estádio. Luizinho, deixa-me só Não é? cortar aqui. Há um aspecto que nós fizemos, né? A Angus Sport Magazine publicou uma matéria ligada à gestão ou à manutenção do estádio 11 de novembro, por exemplo. Vai passar a receber, ou já recebeu, 500,4 milhões de kwanza para a manutenção do estádio 11 de novembro. É? Aí é. Opa, boa notícia. Foi verdade? Foi Tá bom. verdade. Não, se for verdade, é verdade. Isso aqui é uma coisa do próprio Ministério. O Ministério é? sim. Ok. É O uma Ministério? coisa, Agora, atenção. aqui, Houve- deixa-me só dizer, dotações orçamentais para manutenção e reabilitação de Dos. de infraestruturas desportivas prevista no Orçamento Geral 2025. Dos estádios todos. Estamos aqui 11 de novembro, 500 milhões. Ok. Depois temos a reabilitação do Estado Nacional, 11 de novembro. Depois 5,1 milhões. Depois temos os pavilhões multiuso com 1,1 milhões. Estamos a falar de 1,1 bilhões e tal. Então temos vários aqui. Temos ainda o Alvalade que está a 39. Quer dizer, só o Alvalade, a manutenção da piscina do Alvalade ok. era superior ao orçamento que recebia na altura. Ok. Se 33 for verdade, milhões. como diz o Gugu, se for verdade, É. muito bom. Olha, e outra coisa, tive que sair de lá para ver dinheiro, né? Não tenho sorte. Já para Não, mas terminar, pronto, sim. sem argumentar as qualidades dos atletas, 5 atletas angolanos que serão estrela mundial daqui a 3, 5 anos. 3, 5 anos. Sem Claro. argumentar os atletas. Sim, sem argumentar. Não, rapidamente. Falo do Sandro Cruz. Sandro Cruz. Falo do Zini. Zini, Falo do Maestro. 3.
Falo do Milson. Wilson. 4, né? Faltam um. Entendi, só estou à espera de um jogador. Sim, um jogador. É a nossa seleção. Um jogador nada, Luizinho. Não, e o Zito Luvumbo. Zito levou. Zito Luvumbo. Vá. Epá, queria ouvir o nome de quem disse, então se que. Como é que não tem GBL? Nos próximos 20 anos. Nos próximos 5 anos. Não sei. Como é que não tem GBL? Não, Não, ele é um grande jogador. Agora, pronto, epá, ele é um grande jogador. Não é? Epá, vamos ver. Pode ser que nos surpreenda, né? Tá dito, e vamos surpreender. Sim, senhora. Então, ficou assim. Os próximos 5 maiores jogadores, na visão do nosso convidado Luís Cazengue, Luizinho: Sandro Cruz, Zine Salvador, Maestro Mwanza, Zito Luvumbo e Milson. Muito obrigado por estar ali durante 1h15. Obrigado por ter contado com vocês ali do lado. Obrigado por tudo. Angosport sempre a considerar. Partilharam no máximo, curtiram a cena. Obrigado por tudo. Muito obrigado. Apostar com responsabilidade. Apostar com consciência. Tem Liga dos Campeões amanhã. Tem Liga dos Campeões. Não, na quarta-feira não tem Liga dos Campeões. Quarta-feira tem remontada. Bora! E já na página do Mr. Márcio, do Pai Diesel, começar a espreitar lá os palpites. Vai sair. Se não sair a partir de hoje à noite, vai sair amanhã de manhã. Então fiquem atentos. E aqui o nosso convidado já deu umas luzes aqui dos palpites. Que haverá remontada. Então, olhem bem, caprichem bem na ficha e vamos fazer dinheiro. Porque a Elephant Bet é a primeira e a maior casa de aposta. Empresa que realiza sonho e sonho. Viram os 40 milhões, os 48, os 22. Biri, viste os milhões, né? Epá, só vejo Biri me mesmo ligou, isso. Mr. Márcio. Pô, Guagugu, mas isso então fez como ficha dele. Mr. Márcio não pode me estar, para Mr. Márcio também está atrás desses milhões. Deixa eu dizer, última palavra para os nossos convidados que estiveram durante esse tempo. Não, pronto, não desejar contínua felicidade. Que eles aproveitem o Elephant Bet para realizar os seus sonhos, porque é possível continuar a torcer pelo desporto das comunidades e fazer com que nós consigamos criar uma rede para poder tirar os miúdos do futebol de comunidade para incluí-los nos clubes de futebol. Mas precisamos estar organizados, criar uma estrutura de scouting para podermos fazer o recrutamento para os melhores jogadores e depois então encaminhá-los para o melhor. Mas não podemos deixar de pensar também na questão que tem a ver, porque eu fui agora visitar um projeto desportivo, tinha lá a parte desportiva e tinha já na parte de trás a escola de serralharia, a escola de mecânica, a escola de um clube aqui de Viana. Fiquei super feliz em conhecer Euquiala. Fiquei super feliz em conhecer, ou seja, nós podemos por um lado oferecer o sonho aos meninos, mas também dar-lhes a responsabilidade de que existe um outro caminho, não é? Porque nós aos 35 anos somos velhos para o futebol, mas jovens para o mundo. Então temos que ter essa mais-valia para podermos então voltar a trabalhar e a evoluir, não é? Não podemos deixar que eu, por exemplo, eu licenciei-me aos 40 anos depois de jogar futebol. Já ter me licenciado aos 35, tinha um melhor aproveitamento. Mas a verdade é que com tenra idade é preciso apostar na escola, apostar nos estudos, apostar no futebol, mas nunca esquecer a parte escolar, que é de facto muito importante. Luís Cazengue, muito obrigado. Biri. Olha, só agradecer mesmo primeiramente a presença do nosso convidado aqui e também a todos aqueles que deixaram as suas mensagens e os seus likes. Muito obrigado. Obrigado nós. Ficamos até a próxima edição do Futebol em Ação. Tamo juntos.